situação catastrófica da segurança pública no país. Catastrófica por quê? Porque nós temos uma insuficiência estrutural, uma insuficiência pessoal e uma insuficiência institucional para resolver a matéria. Vou citar algumas questões. Primeiro é que nós temos uma enorme dificuldade, inclusive quando há pessoas são presas, essas pessoas sentirem que são passíveis de algumas punições. Vou começar tratando de algumas questões que foram colocadas como defesa de direitos e, na minha opinião, tem funcionado muito mal. Existe hoje uma figura chamada audiência de custódia. O preso vai, o indivíduo detido, custodiado, ele é apresentado à autoridade que vai verificar se os meios foram adequados e que o indivíduo foi preso da forma como determina a legislação, e ao final ele ou o mantém preso ou o libera. Infelizmente, no meu entender, essas audiências de custódia têm sido hipergarantistas. Às vezes pequenas e irrelevantes falhas são hipertrofiadas, inclusive porque o advogado vai se valer muito desse aspecto para fazer com que os indivíduos sejam liberados. Nós tivemos às vezes casos de pessoas que cometeram crimes graves e já tinham passado e sido liberados em 4, 5, 6 audiências de custódia. Os juízes deviam ter mais cuidado, ser mais rigorosos em eventuais liberações. A sensação que fica para a autoridade policial quando você conversa com qualquer uma, eu prendo, a justiça libera. E a justiça libera não é só porque foi mal feita a coisa, não. Às vezes pequenos detalhes formais, pequenas irregularidades têm sido utilizados. Tanto é que na emenda que o relator da PEC da segurança está apresentando, uma delas é maior rigor na audiência de custódia, sobretudo quando se tratar de reincidente. Eu penso que o maior rigor deve ser em qualquer circunstância, mas pelo menos em relação ao reincidente. Esse é um tópico. Outro tópico importante que a gente observa é a questão da quando é que o indivíduo pode se recolher preso. É uma matéria corrente e que também, eu acho corretamente, o relator da PEC na Câmara, o deputado Mendonça Filho, ele está propondo a inserção da questão da prisão após condenação em segundo grau. Esse é um tópico muito delicado, mas que a gente tem uma posição do Brasil totalmente diferente da maioria dos países. Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Portugal, todos eles, a prisão ocorre no máximo, após a condenação em segundo grau. Eu presenciei nos Estados Unidos o recolhimento de prisão como usual após a condenação no primeiro grau. Sob o argumento, ouvi da juíza federal que tinha acabado de decretar uma prisão no estado do Missouri, ela dizendo, tem que ser assim, porque afinal, quando a gente colhe a prova, quando a gente aprecia a prova e chega à conclusão que ele é culpado, como é que a presunção continua a ser de inocência? A presunção passa a ser de culpa. Ele que recorra preso, porque tem uma característica, palavras dela, que o indivíduo que recorre solto, ele vai tentar procrastinar o processo. Isso é a realidade brasileira. Eu vi uma vez de um empresário com alto poder aquisitivo, ele disse que muitas vezes para o empresário poderoso, a maior pena é o valor alto que ele paga aos advogados. Isso aí eu nem discuto, não estou criticando a função do advogado, mas às vezes o processo se arrasta por 4 anos, 5 anos, 7 anos. Isso pode provocar outras ações reincidentes, uma vez que o indivíduo sabe que dificilmente, até que haja o primeiro trânsito em julgado, e no Brasil, em média, isso leva mais de 5 anos, ele não vai ser recolhido preso. Isso, na verdade, o maior culpado por isso é o próprio Supremo Tribunal Federal, que tradicionalmente entendia que após a condenação em segundo grau, o indivíduo podia ser recolhido preso. Depois oscilou no sentido de entender que só com o trânsito em julgado, depois oscilou no sentido contrário e agora voltou àquela posição mais branda, que no meu entender é absolutamente equivocado, porque os recursos após a condenação no segundo grau são recursos não ordinários e que não têm, em princípio, efeito suspensivo. Paciência. Outra questão, que essa é também bastante delicada, é a questão da aplicação das penas, das progressões. Você observa o seguinte, o indivíduo comete um crime, a progressão de pena do Brasil é uma coisa quase automática e burocrática. Países outros, vou citar o exemplo do Japão, que é um sistema bastante rigoroso, só se progride se trabalha. Eu penso que uma coisa fundamental para evitar o ócio era condicionar a progressão à efetivação de algum trabalho em prol da sociedade pelo recluso, e não ele ficar passando o dia fazendo nada, tramando, participando de grupos dentro da prisão, fumando o que não deve, ao celular. E ele vai progredir sem problema nenhum, porque o sistema está absolutamente sem controle sobre esse tipo de postura e sobre a necessidade. Aí se diz, não, o sistema é para ressocializar. O nosso sistema ressocializa. Tem uma frase de um autor alemão muito bom chamado Klaus Canaris, que ele diz, o direito não resiste aos fatos. Os fatos são que o indivíduo no sistema penitenciário nosso não se ressocializa. Ele simplesmente passa o tempo para ser liberado. E aí eu entro em outra assertiva, que me parece muito interessante. Eu estava estudando a questão de como os países mais desenvolvidos resolvem a questão dos presos idosos.
Porque não só tem preso idoso no Brasil, só tem preso com morbidade no Brasil. O que eles fazem é adaptar presídios para atender a esses presos. E não quando esses presos alegam situações de doença, sobretudo quando são pessoas que estão na pirâmide social, no topo da pirâmide, se mandar para uma prisão domiciliar, que é uma prisão meia boca. Vou dar alguns exemplos. Eu me lembro quando houve a condenação do Petrolão, empresário poderoso do Ceará, que morava numa grande casa de quarteirão inteiro. Ele ficou alegado problema de saúde em uma prisão domiciliar, em uma ótima casa, com piscina, quadra de tênis, etc. O nosso ex-presidente Fernando Collor de Mello também ficou condenado a cumprir sua pena numa cobertura na bela praia de Ponta Verde, em Maceió. Eu acho que há no sistema penitenciário muitos presos velhos pobres. Eu acho que a lei devia ser aplicada isonomicamente. Não é que todos fossem para a prisão domiciliar. Todos deviam estar recolhidos em prisões adequadas para a terceira idade. Eu acho que facilitaria pelo poder político, pelo poder de pressão que esses presos, esses condenados de maior poder aquisitivo têm, e mandá-los para o sistema penitenciário. Porque, com certeza, eles iam conseguir que as instalações penitenciárias se tornassem mais humanas, mais razoáveis. Não é diferenciá-los dizendo que eles não são presos qualquer. Eles são presos qualquer. Porque todos são iguais perante a lei, inclusive na matéria criminal. Então esse é um tópico interessante e importante para a gente pensar. Em função de todas essas questões, nós tivemos uma proposta de governo, que foi uma proposta de emenda constitucional número 18 de 2025, entendendo que com isso iria facilitar a estruturação da segurança pública no Brasil. O ministro Lewandowski, que assina a PEC, destaca, inclusive recentemente, que uma das causas dessa descontrole que nós estamos tendo na segurança é a PEC não ter sido aprovada. Isso não é verdade. A PEC da segurança nada mais é de que uma pretensão de controle pela União da política de segurança pública em todo o país. Se você disser, mas eles estão dando uma estrutura adequada para o funcionamento da segurança pública no Brasil. Não é verdade. Se você observar a PEC que está tramitando, a não ser em algumas coisas que foram objeto de emenda, ela não traz nenhuma vantagem em termos de melhoria estrutural, para que a gente tenha uma condição de ter o melhor funcionamento da segurança desse país. A única coisa que nós deveríamos ter, no meu entender, de maior relevo seria uma canalização de verbas, evidentemente sob controle, para que houvesse uma melhor estruturação das polícias estaduais. Isso se faria através da criação, quem sabe, de uma agência ou mesmo do conselho que existe aí, mas não criar um condicionamento de que esse conselho seria o coordenador do Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social do sistema penitenciário. Isso aí, se for aprovado, na verdade é garrotear as autonomias dos estados, que são muito diferentes. Não posso imaginar que as necessidades financeiras, as necessidades estruturais do estado de São Paulo sejam iguais às do Acre. A única coisa que tem em comum é a violência, no Acre, no Ceará, na Bahia, em São Paulo, mas as condições são diferentes. E eu fazer com que um conselhão em Brasília vá pautar regras, não, mas essas regras não impedem o exercício de competências outras pelos estados, sim. Mas quem vai controlar o sistema único é a União. E eu penso que até esses que são responsáveis por essa ideia de um sistema único de segurança estão com a visão um tanto quanto míope, porque estão com a visão, digamos, do governo atual, que é um governo, digamos assim, mais defensor dos direitos humanos, mais em prol da humanização do sistema penitenciário, mas não recordam, até há poucos anos atrás, que a posição política do chefe do executivo era outra. E na rotatividade que nós temos no exercício do poder no sistema democrático, essas outras posições podem se tornar majoritárias na próxima eleição, na eleição subsequente, em alguma eleição para frente. E aí nós teremos o que nós já temos, uma concentração de poderes em matéria tributária, com o conselho que foi criado pela reforma tributária. Teremos um conselho em matéria de segurança, já temos um conselho que pauta a questão de saúde com o SUS. Então, a nossa federação, sem dúvida, tão relevante que foi para o desenvolvimento desse país, ela vai aos poucos sendo esgaçada, vai aos poucos sendo destruída. Eu penso que esse projeto, ele, a não ser que sofra grandes reformas, ele não é bom. Inclusive porque ele traz uma sobrecarga muito grande para a Polícia Federal, sem mudança de estrutura. A Polícia Federal, sem dúvida, no meu entender, e isso é quase que unânime, é a Polícia Federal melhor estruturada, com o melhor quadro que temos no Brasil. Mas, se você lançar mais para ser responsável por todas as outras infrações, com que a prática tenha repercussão interestadual, internacional, exige repressão uniforme, por aí vai, você vai dar ela uma carga imensa sem dar estrutura. Por exemplo, em se tratando de crimes com repercussão interestadual, criar um mecanismo de convênios entre os estados teria uma boa funcionalidade.
um crime ou organizações criminosas que atuem, por exemplo, em Minas Gerais e São Paulo, combinação de esforços dos dois estados, observadas as características locais, será muito mais eficiente que uma atuação da Polícia Federal, que tem um viés diferente, um tipo de atuação diferente. Eu tenho muitos anos que eu fui juiz federal. O tipo de crime que era objeto de apuração pela Polícia Federal não eram esses crimes comuns, tipo homicídio, etc. Crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o sistema tributário. Então, ele é uma polícia especializada. Aí eu vou desespecializar essa polícia, mandando ela atuar em qualquer coisa. Nós já tivemos essa característica quando falamos na federalização das apurações criminais, como se fosse a solução de todos os males. E agora essa ampliação que se faz sem dúvida, em prejuízo do aprimoramento da segurança. O aprimoramento da segurança é muito importante. Outra coisa é transformar a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal, fundindo a Polícia Ferroviária e a polícia responsável de eventuais situações ocorridas nos cursos d'água, dos rios, etc. Isso é outra pretensão de criar uma outra polícia, digamos, de grande porte, que tenha sido seus membros especializados para isso e absolutamente desnecessária. Eu penso que o que nós estamos vendo é um dissimulado interesse em centralização. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo que viés político for essa ideia de centralização num país com realidades tão diferentes. Eu acho que nós temos que estimular, fazer uma integração de informações, facilitar as investigações, criar mecanismos de cooperação, mas não criar camisa de força para que todos os entes da polícia, desde lá a Boca do Acre até o Chuí, atuem de forma idêntica, que não é possível, nem em função dos meios materiais, nem em função das características regionais de cada um. Eu penso que essas ideias de centralização, de nacionalização, não funcionam bem, e nem funcionam em outros campos, e também não funcionam na área de segurança pública.